7 vezes inocente. Esse é o número de processos em que Lula foi absolvido pela Justiça. Os únicos processos onde Lula permanece condenado são os da Lava Jato, onde, como sabemos, não se precisa provar nada. Bastam as convicções. A 6ª Vara Federal de São Paulo arquivou a investigação contra o ex-presidente e seu filho Luiz Cláudio. Sem fundamento, a acusação de tráfico de influência foi arquivada pela Justiça. A Justiça também confirmou a anulação da delação de Antônio Palocci. Com críticas ao ex-juiz Sérgio Moro, que divulgou a delação a 6 dias do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, a 2ª turma do Supremo Tribunal Federal já havia invalidado as mentiras de Palocci em agosto passado. Agora, o recurso do Ministério Público Federal foi rejeitado. A defesa de Lula já conseguiu o reconhecimento da inocência do ex-presidente para outras 5 acusações, inclusive a de que teria incentivado a invasão do triplex do Guarujá. Todas essas vitórias são provas contundentes de que Moro armou uma fraude para condenar o ex-presidente. Moro era suspeito para julgar Lula e agiu como inimigo político e não como juiz. E vale frisar, em Curitiba nenhuma das acusações contra Lula foi anulada, comprovando que a quadrilha liderada por Moro promoveu uma verdadeira fraude para tirar Lula do cenário político. Há mais de 2 anos, quando Moro aceitou ser ministro de Bolsonaro, a defesa de Lula pediu que ele fosse considerado suspeito e suas decisões anuladas. O habeas corpus começou a ser julgado há 2 anos, mas um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes parou tudo. Desde então, a defesa pede agilidade ao STF para retomar o caso. Mas até agora, nada. Anula STF. É preciso pôr fim às ações genocidas de Bolsonaro. Depois de chamar a pandemia de gripezinha, estimular as pessoas a quebrarem o isolamento social, ser contra e depois demorar a pagar o auxílio emergencial e mostrar desprezo pelas mortes de mais de 185 mil brasileiros e brasileiras, Bolsonaro agora joga contra a vacina que pode salvar milhares de vidas. O governo usa um plano de vacinação precário e colocou o nome de pesquisadores que não foram consultados. Uma fraude. Crime de falsidade ideológica. Bolsonaro não preparou o país para receber as vacinas. Não previu a contratação de seringas e agulhas, por exemplo. Também não fez acordo para ter mais de uma vacina e poder imunizar mais gente. Por isso, faz discurso para gerar dúvidas nas pessoas sobre a eficácia da vacina e quer pedir termo de responsabilidade para quem se vacinar. Diz que vivemos o finalzinho da pandemia, quando o país voltou a registrar altas diárias de mortes e pessoas contaminadas. Enquanto isso, vai gastar 250 milhões de reais para colocar nas farmácias populares o que chama de kit Covid, com remédios sem eficácia comprovada para tratar o coronavírus. Até setembro, seu governo gastou 83,6 milhões de reais em publicidade durante a pandemia e quer 3 vezes mais dinheiro para propaganda em 2021. O dinheiro que deveria ir para a saúde está sendo torrado em propaganda. A luta não pode parar. Com o objetivo de exigir que o governo de Jair Bolsonaro ofereça um plano de enfrentamento à pandemia e garanta vacina para toda a população, foi lançada no dia 15 a campanha O Brasil Precisa do SUS. Os materiais de divulgação para as redes sociais podem ser encontrados no site da Frente pela Vida. A causa tem adesão de pesquisadores, profissionais da saúde e vários artistas. Num Brasil tão desigual, precisamos defender o SUS como nossa maior política pública social. O SUS é simplesmente o maior serviço de saúde pública do mundo. O SUS pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado? Claro que pode. O que ele não pode ser é sucateado. Ele não pode ser sacrificado. Saúde não é mercadoria. A Carta ao Povo Brasileiro também integra a campanha e foi firmada por diversas associações, coletivos e centrais sindicais. O documento reforça a importância do SUS e critica o corte de verbas. Abre aspas. Os valores para 2021 são menores do que os de 2020, menos 40 bilhões de reais. Sem orçamento suficiente, não poderá cumprir seu papel de cuidar e salvar vidas. Fecha aspas. Manifestantes também se unem pela educação.
O tuitaço Fundeb é público ocupou o terceiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter e mobilizou lideranças políticas e ativistas na cobrança para que o Senado não votasse o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto da Câmara era um retrocesso por destinar quase 16 bilhões para instituições filantrópicas comunitárias, confessionais e para a educação profissionalizante. Mas a pressão surtiu efeito e o Senado rejeitou o projeto. Agora o texto volta à Câmara para nova votação. Fora Bolsonaro! No Twitter, o ex-presidente Lula cumprimentou o Papa Francisco por seus 84 anos, completados em 17 de dezembro. Abre aspas. Sua dedicação contra a desigualdade e suas palavras de fé e amor nos enchem de esperança. Viva o Papa Francisco! Fecha aspas.